Luciano é pastor desde 2003 em Portugal. Hoje está à frente da MCI Corroios, da implantação da MCI em Angola e na Guiné-Bissau, contando com 22 igrejas e 2 escolas. Casado com Alina, é pai de 2 filhos. Receba agora o pastor Luciano Portillo. Bom dia! Quem está feliz com Jesus aqui? Amém? Você já deu um bom dia para quem está do seu lado? Glória a Deus! Esse quem está feliz com Jesus eu aprendi com o meu xará, Luciano Subirá. E Jesus, está feliz contigo? Amém. Glória a Deus, que maravilha, que bênção estar aqui com vocês, nesse tempo, nessa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade falar para uma plateia dessa. E uma das coisas que eu sempre tive receio era de falar quando eu ia nas reuniões de pastores, e eu ficava a observar quando eu via o pregador a pregar para pastores, e eu falava assim, coitado daquele pregador. Porque eu estava sentado e às vezes eu observava que a atenção da plateia estava apenas tomar nota para utilizar o esboço no domingo seguinte. Se for bom, né? Se for bom. E eu observava aquilo, e observava também muita distração, e aquilo, se as pessoas gostavam daquilo que estavam ouvindo, tudo bem, se não, alguns começavam no telemóvel, distraía, e eu estou assim, meu Deus, como é difícil falar para essa plateia. E eu sempre quis estar a falar mais para os bastidores, para as ovelhinhas, eu sempre quis falar, mas Deus tem nos levado para um outro nível a cada dia, para falar, ensinar, instruir, como nós trabalhamos com vários ministérios, com vários líderes, então Deus tem nos ensinado através da liderança. E eu tenho aprendido muito em partilhar a simplicidade do Evangelho de Jesus. Não dificultar, eu não sou um grande pregador, eu sou um simples servo de Deus que aprendi a utilizar a simplicidade do Evangelho de Jesus. E eu estou aqui para partilhar o meu coração com vocês. Amém? Quero agradecer ao pastor Carlito Paz. Que bênção, pastor Carlito, a pastora Leila, pelo carinho, vocês estarem juntos aí com esse projeto que Deus colocou no vosso coração, da Rede Inspire. Né? É bênção, tem sido bênção para nós. O pastor Vinícius, Tainá, Lucas, a esposa, toda a equipe que está servindo aqui na Europa, vocês estão de parabéns. Vocês têm sido bênção na nossa vida. Também quero agradecer o meu querido pastor Cis, pastora Kenny, meus pais espirituais. Eu sei que eles estão aqui à frente, aqui, a olhar para mim aqui. Pastor Carlito, pode... O Cis não é de chorar muito, não. Ele chora, mas pode... Eu sei que ele está emocionado de me ver aqui à frente. Eu sei. Vamos ver se ele vai tomar nota. Eu sei. Eu sei que ele está feliz de me ver aqui à frente, porque há 26 anos, pastor Carlitos, há 26 anos eu cheguei nessa nação todo destruído. Ele e a Kenny me abraçaram. Eles olharam para mim e disseram assim, há alguma coisa boa naquele rapaz. E eles investiram, eles me levaram a conhecer a Cristo, e eles acreditaram em mim, me levaram casei aqui, é difícil, e ainda eles continuam acreditando em mim. 26 anos. Obrigado, meus queridos pastores. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa família tão linda. Amém? Então vamos aqui aproveitar o nosso tempo nessa partilha. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, em Neemias capítulo 1. E eu quero trazer esse texto, essa reflexão que eu tenho partilhado muito com a minha equipe de liderança. E principalmente eu tenho falado muito esse texto, eu tenho usado muito esse texto com os obreiros, as igrejas que eu tenho trabalhado, principalmente em Guiné-Bissau. Né? Eu uso muito esse texto, que eu acredito que
que é um dos pontos fundamentais para nós mudarmos o ambiente, o local onde nós estamos. E Neemias, para mim, é uma grande referência. E vamos ler o texto, capítulo 1, a partir do verso 1 de Neemias. Eu creio que todos conhecem, mas a palavra do Senhor, ela está sempre a nos renovar. Amém? Quantos estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 1 do livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Fala comigo, miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que estamos aqui juntos. Esse dia que já estava na tua agenda. Esse dia que o Senhor preparou para nós, juntos, pastores, líderes que estamos aqui nessa nação tão linda, tão abençoada, que é Portugal. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje para podermos falar acerca de Ti. Porque acreditamos que Portugal é uma porta de entrada para um grande mover do Senhor para toda a Europa. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigado por fazermos parte desse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, para mim, como pastor, como líder, nós que somos salvos em Jesus, nós vamos entender uma coisa. Talvez eu vou falar de algo aqui muito simples e você pode achar interessante, mas nós vamos entender que nós somos salvos em Jesus. Quem aqui acredita nisso? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou a discipular alguns pastores, principalmente instruir nos fundamentos básicos da fé, um livro do pastor Cides, a qual nós estudamos com as pessoas que chegam na nossa igreja. E quando eu passo a visão através desse livro, para alguns pastores que querem estar conosco, a primeira lição é salvos pela graça. E de repente eu fico frustrado, assustado, pastor Carlitos, que eu vejo algumas pessoas que já são crentes há mais anos do que eu, que começam a chorar. Pessoas que já foram consagradas ao ministério e falam assim, olha, eu não me recordo de ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fico assim, hã? Sabe que nós estamos a precisar, nós como igreja do Senhor, a ter a revelação acerca disso? Que nós somos salvos em Jesus? Quantos estão comigo? Amém? Isso é muito importante. E Neemias, a vida de Neemias é muito inspiradora para nós, porque Neemias, ele tomou conhecimento da situação precária, caótica que Jerusalém estava a enfrentar. Neemias aqui, a situação de Jerusalém, o incomodou a ser o quê? Um agente de transformação da realidade da sua cidade. Neemias foi incomodado com isso. Neemias viu a situação da sua cidade crítica, triste, e sentiu o sofrimento daquele povo. É interessante nós observar, Neemias me inspira, Neemias mexe comigo, Neemias ele impulsiona a semente de Cristo que foi plantada no meu coração no dia que eu aceitei Jesus. Jesus entrou no meu coração para fazer algo diferente através da minha vida. Porque antes eu vivia no pecado, eu vivia separado de Deus. Eu era um Luciano perdido neste mundo. Mas Cristo entrou na minha vida. E eu vou dizer algo para você. O título de pastor não me coloca em lugar nenhum. O título de pastor não me dá respaldo em lugar nenhum. E cada vez mais esse título aí fora tem sido assustador, principalmente para essa nova geração. Eu tenho ensinado para os jovens que caminham comigo, eu tenho mostrado para eles, seja um excelente, um verdadeiro discípulo de Jesus, seja sal e luz onde você passa, porque você terá multidão de pessoas caminhando com você.
Porque o que vai fazer a diferença, o que vai permanecer, é a palavra viva de Jesus Cristo nos nossos corações. O que a Europa precisa neste momento é de uma palavra de Deus, é a palavra transformadora, não é ideia de homem, não é ideia que vem aí dos quatro cantos da terra. É a palavra, é a Bíblia, é o manual do fabricante. Amém, queridos? Amém? Então Neemias tornou alguém capaz de transformar realidade. Alguém que não aceitou ficar longe a observar ou apenas dar opinião. Eu amo Neemias por isso. Alguém que decidiu, olha, eu não vou ficar indiferente à situação. Neemias foi um agente de transformação da cidade. E agora eu vou pedir a você para fazer aquilo que nós pedimos às nossas igrejas para fazer todos os domingos. Fala comigo assim, repete comigo. Neemias foi um agente de transformação da cidade. Agora fala comigo, eu sou um agente de transformação. Agora fala para o irmão que está do seu lado, tu és um agente de transformação. Podemos dar um aplauso a Jesus? Uma pergunta, qual é a necessidade da sua cidade? Você já fez essa pergunta para si? Qual é a necessidade da sua cidade? Qual é a necessidade do seu bairro? Nós como igreja do Senhor, nós como líderes, nós precisamos de fazer essa pergunta. Qual é a necessidade da sua escola, do local onde você passa todos os dias? Quantos concordam comigo que a igreja do Senhor Jesus está a avançar pelos quatro cantos da terra? Deus está a fazer coisa extraordinária, não é verdade? Deus está a avançar. Deus está a fazer coisas lindas aqui em Portugal, na Europa, toda parte do mundo. A igreja do Senhor tem avançado pelas nações, mas eu creio que é urgente o que Deus deseja fazer em Portugal. É urgente o que Deus deseja fazer por toda a Europa, mas para isso nós precisamos juntos como os pastores, como igreja do Senhor, aqui em Portugal, pela Europa, sermos ousados na missão que Deus tem para nós e nos tornarmos agentes transformadores de realidades. É urgente nós entendermos isso, é urgente nós levarmos a nossa igreja para o outro patamar e levarmos a igreja ao plano, ao propósito original do Evangelho de Jesus Cristo. É urgente isso. Sabe, queridos, eu tenho combatido lá na igreja local, eu aprendi isso com o meu pastor Cídio, nós nascemos para servir. Nós, como igreja, temos um propósito de servir essa nação. Esse é o nosso maior objetivo. Então nós precisamos de entender que aonde nós estamos é para fazer a diferença. A igreja é a resposta para as nações. E nós precisamos crer, nos levantarmos e andarmos mais umas milhas, mas não sozinhos. Amém? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu amo a Rede Inspire. Desde quando o pastor Cid se conectou com a Rede Inspire, eu sou muito observador. A primeira vez que eu conheci o pastor Carlito Paz, eu estava num congresso, numa conferência que o pastor Elias Danta organiza todos os anos. Eu estava num canto, num momento tão bom na presença de Deus. O pastor Carlito Paz, ele tem algo muito interessante. Do nada, ele é aquela pessoa, do nada ele aparece. Pastor Carlito, isso aí é o que Deus te deu. Que você possa viver os seus próximos 70 anos com esse do nada aí. Ele chega perto de mim, coloca a mão no meu ombro. Como é que você chama? Eu, Luciano. O que esse homem está querendo falar comigo, né? O ano passado eu tive com o pastor Cício na igreja dele. A igreja, lá em São José, quem já esteve lá, é a cara dele, não é verdade, irmãos? Que loucura, eu conversei com o jardineiro, é a cara dele. Você andou para todo lado, não há lugar perfeito. Mas você vê a essência. Você vê ali, eu pensei assim, uau, que coisa tremendo.
Ele não, eu fiquei a pensar, uma igreja daquele tamanho. Eu lembro uma conferência, que desculpa estar falando isso, pastor Carlito, né? Não sei se pode ser a última vez que me chama para falar aqui também. Eu me lembro que uma conferência dessa, ele falou assim, olha, a pastora Leila não veio, nunca esqueci disso. A pastora Leila não veio, não para a gente diminuir custos financeiros. Eu estou assim, meu Deus do céu. Uma igreja daquele tamanho, só fazer assim, ó, né? E paga bilhete até para todos nós, freta um avião para nos levar. E eu pensei assim, meu Deus, como é que Deus não abençoa? Eu quero fazer parte disso. Esse é o plano original de Deus, esse é o evangelho puro, saudável. Eu quero estar conectado com isso. Sabe que tantas pessoas tentaram fazer, olha, quase todo mês eu recebo a mensagem, pastor Luciano, nós vamos começar um movimento de unidade pastoral aqui em Portugal, traga os membros da sua igreja. Trazer membro para a unidade pastoral. Unidade da treta, desculpa a expressão. Sabe, tantas pessoas já tentaram isso aqui. Sabe, a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Mas a maioria das pessoas quer estar onde tem 2 ou 3 reunidos no nome deles. Sabe, não funciona, mas a Rede Inspire, ela tem algo tremendo, que essas unidades não têm. Ela tem a toalha e a bacia. Vamos dar um aplauso para Jesus? E é isso que nós precisamos para Portugal. Igrejas com toalha e bacia para servir. Essa nação ficou ferida. A igreja ficou ferida há muitos anos, porque muitos chegavam e destabilizavam o que nós estávamos a fazer. Eu estou aqui há 26 anos, eu vi a luta, o sofrimento dos meus pastores, chorando nessa nação. Eu me lembro, eu peguei a fase que a nossa igreja é uma igreja portuguesa. Quando alguém fala que a MC é uma igreja brasileira, eu fico assustado. Hoje nós temos muitos brasileiros, muitos africanos. É uma igreja com várias nações. Entendeu? Mas eu me lembro ali no Pendão, a nossa igreja, era praticamente só os pastores e mais algumas pessoas brasileiras. A igreja cheia de português. As pessoas escreviam, alguns mandavam, vai embora para a vossa terra. E o pastor Cisco, essa calmeira. Vamos perseverar, vamos continuar, vamos a gente aprendendo, vai embora, vai não sei o quê. Eles cuidando de toxicodependente, tirando pessoas da droga, toda a família portuguesa, hoje estão servindo a Deus, pastores portugueses. Quantos pastores portugueses nós temos na nossa igreja hoje? Olha aqui está o pastor Fernando, a pastora Kátia, uma maior igreja hoje em Torres Vedras, a MCI, né? Há poucos dias era 100% português, agora Deus está mandando tantos brasileiros que estão chegando, está sendo salvo, né? Várias culturas. Por quê? Deus está fazendo esse ajuntamento para o cumprimento profético que Ele tem para Portugal. Entendem? Sabe, coisa tremenda? A MCI tem se trabalhado dessa forma. Então, quando eu vejo a Rede Espírito a criar esse movimento de respeitar um ou outro ministério de cada pessoa, isso é tremendo, pastor Carlito. Obrigado. É isso aí, estamos juntos, obrigado. Amém? Sabe, queridos, é muito importante. Eu amo a vida dos meus pastores e desculpa estar aqui citando, mas eu não tenho como falar a palavra de Deus para pastores sem mencionar a vida dos meus pastores. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aprendi com eles. Eu perdi o meu pai com 9 anos de idade. Eles me abraçaram. Eles me ensinaram a ser homem. Eles me ensinaram a ser alguém na vida. Eles disseram, Luciano, Jesus pode mudar toda a história da sua vida. Sabe, queridos, e quando eu olho para tudo aquilo que Deus tem feito através da minha vida, eu nunca falo no singular, porque eu sozinho não sou nada, eu não consigo nada, mas Ele vai me empurrando. Eu me lembro quando Ele me empurrou daqui de Sintra. Trabalhava com jovens, estava tranquilo, aquele movimento, vamos crescer jovem, estava benção. De repente, eu tiro a carta de condição. Não conta isso para ele. Ele vai embora para a Margem Sul. Você tem que dar exemplo. Queremos fazer missões. Éramos uma igreja só praticamente. Vocês têm que dar exemplo. Vai embora, vai para a Margem Sul. E eu fazendo drama. Perdi meu pai com 9 anos de idade. Agora o meu pai me expulsa de casa. Fui para a Margem Sul.
Louva a Deus, estamos lá com uma igreja que está crescendo. Sabe, nós chegamos ali naquele bairro. Hoje, olha, queridos, hoje a PSP, ali de Corroios. Quantos irmãos de Corroios estão aqui servindo? Só os servos de Corroios. Quantos, olha, os irmãos que estavam aqui na banda, meu filho, vários. Quando eu coloquei lá no grupo, lá assim, quem quer servir na Rede Espírita, eu tive que mandar parar. Hoje nós estamos com 130 voluntários que servem nos cultos. Em setembro vamos multiplicar para o 3º culto. A igreja está a crescer. Os pastores. Uma igreja com várias nacionalidades. Aí o pessoal passa ali, os portugueses são apaixonados com a nossa igreja. A igreja está de vários jovens. Nós batizamos adolescentes recentemente. Quantos jovens, quantas crianças estamos ali. Mas nós fazemos isso aqui, entendemos o quê? Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para entender o processo de Deus, não o nosso processo, não a nossa ideia. Amém, queridos? Então eu carrego no meu coração aquilo que os meus pastores têm transmitido desde quando plantou a igreja aqui em Portugal. Quando eu vejo pessoas que vêm de longe, de fora, pregar em conferência aqui, não me interprete mal, com todo respeito. Eu fico pensando assim, grande lata. O meu pastor está aqui em Portugal, pioneiro em grupo de vida, em células. A MCI, desde 97, 98, 96, estão aqui, frutificando, aprendendo, ganhando português. Começou células, grupo de vida com portugueses. Formaram vários pastores portugueses. Aí eu vejo pessoas que não conhecem nada da cultura portuguesa, que chegam aqui, querem dar aula, pastores que vêm pregar na nossa igreja, que chegam e acham que está pregando para a plateia de português, de brasileiro. Eu falo com os pastores, olha, aqui você está pregando para português. Então, prega para português, prega para a Europa, para o europeu, prega dessa forma. E eu vejo essas pessoas chegando. Eu fico pensando assim, por que não chamou meu pastor que está aqui há 30 anos em Portugal? Ralando, mas a esposa tem autoridade para falar. É frutífero, de Portugal nasceu, foi para outras nações. De Portugal nós saímos, fomos para o Brasil, abrimos igreja no Brasil. De Portugal plantamos já 20 e tal igrejas na Guiné-Bissau, não adotamos igreja em Guiné-Bissau. Hoje somos 4.000 e tal pessoas em Guiné-Bissau, discipulada uma a uma. Ah, Guiné-Bissau é África, junta pessoas fácil. Mentira. Quem quer ir comigo em Guiné-Bissau, vem comigo. Eu vou com um grupo agora em junho. Todos são discipulados. Um a um, nós traduzimos todo o material do pastor Cícero, conforme aqui na Europa, discipulado um a um. Irmãos, teve um dia que eu batizei 370 pessoas num dia. Eu já estava com dor no meu braço, tinha hora que eu pensei assim, eu acho que eu já batizei essa mulher. Irmãos, por que eu estou partilhando isso com vocês? Sabe? Não é para a glória, para a nossa glória, mas para entender que nós estamos aqui na Europa já esses anos todos. Nós conhecemos a nossa igreja em Bruxelas, em Londres. A gente sabe do desafio. E às vezes as pessoas chegam, hoje é tão fácil. Chegou um pastor ter comigo, eu já vou entrar nos 3 pontos aqui que eu tenho e vou acabar na hora certa. Chegou um pastor ter comigo ali na igreja em Corroios e disse assim, pastor Luciano, eu vim aqui para somar e trouxe um currículo. Eu vim aqui, eu sou formado nisso, isso, aqui. E a Europa, aqui em Portugal, é muito difícil, né? O povo aqui é frio. Nem deixei ele falar. E falei assim, olha, eu tenho vários contatos que eu já contactei lá do Brasil. E eu queria trazê-los para cá. Eu disse para ele assim, 2 coisas. Eu queria, não vem nem você nem eles. E ele olhou para mim assim, assustado. E segundo, eu disse para ele, e aqui não há, o povo não é frio. O campo estão prontos para a colheita. Essa é a visão que eu tenho, a visão de Deus para Portugal. Sabe, queridos, às vezes eu fui pregar numa igreja, eu estou vendo lá o próprio pastor de púlpito. Lembro do meu querido pastor pregando aqui ontem, que não põe bandeira do Brasil na igreja, o pastor de púlpito pregando. Ah, o bacalhau com natas que a minha esposa faz é melhor do que a do português. A minha esposa é portuguesa. Ela faz um bacalhau com natas melhor do que a sua, que nasceu lá no interior de Minas Gerais, que coloca torresmo no bacalhau com natas.
Os irmãos estão compreendendo? São esse tipo de coisa que vai acontecendo. E depois fica todo mundo no mesmo saco, coloca todo mundo no mesmo saco, o povo critica, não sei o quê. Irmãos, vou dizer algo, Deus está fazendo algo extraordinário através dos brasileiros. Tremendo, mas nós brasileiros precisamos de entender. Se você está na Europa, se você não amar a Europa, como nós ouvimos aqui o pastor Rodrigo falando ontem, se você não amar a Europa, não se identificar, sabe o que vai acontecer? Você vai perder tudo, você vai cansar, vai envelhecer, você vai perder tudo. Sabe o que vai acontecer? Os seus filhos não vão reproduzir o evangelho. Amém? Então, aqui eu quero dizer para você, ame a Europa. A missionária Hilda, nossa pastora aqui da igreja, né, que é inglesa, que está aqui conosco, já com seus quase 80 anos, né, discípula da Elizabeth, né, quase 90, né? Ela brincou com a Elizabeth, né? Quase 90 anos. Ela disse para mim, quando eu me converti, ela falou, Luciano, se você quer viver bem nessa nação, nunca olhe para a sua nacionalidade. Ande em Portugal como cidadão dos céus. Eu nunca esqueci isso. Que você verá como as coisas... Queridos, eu sempre fui bem tratado pelos portugueses. Porque eu sempre amei os portugueses. Eu sempre amei os africanos. Eu sempre amei os cabo-verdianos. Eu sempre amei cada cidadão, cada pessoa. Sabe, guerra, dificuldades teremos sempre. Mas Deus está a levantar a igreja dele. Nós somos a extensão do céu aqui na terra. Nós estamos aqui emprestados, tudo vai passar. Amém? Então, qual a diferença que nós estamos a fazer? Então, Neemias, ele é uma inspiração de transformação, de realidade. E foi para isso que nós fomos plantados como igreja. Amém? Então, há alguns princípios que eu quero deixar rapidamente aqui. Princípios que todos nós conhecemos, mas que essa nova geração precisa de ver, observar, nós fazendo. Olha, eu vi o Rodrigo ali, eu sigo a igreja de vocês. Quantos quilos de costela que vocês fizeram? 20 quilos de costela lá. Ele e a esposa servindo os voluntários. Que coisa tremenda. Sabe, às vezes as pessoas não querem, pastor quer estar no trono. O que está sentado. Quer estar no trono. Sabe, queridos, olha, eu já vou entrar ali. Vocês têm paciência comigo. Só abrindo aqui um parênteses. Lá em Guiné-Bissau, você sabe, questão de cultura, devemos respeitar as culturas. Mas eu sou assim. Primeira coisa que eu cheguei com o pastor nosso lá, eu falei assim, olha, eu não gosto nada disso. Pastor Luciano tem. Eu falei assim, olha, não, nós vamos... Eu trouxe ele para Portugal, ele viu minha vida aqui em Portugal. Eu falei assim, aqui em Portugal, eu lá na minha casa, eu puxo as orelhas da cama. Sabe que a orelha da cama aprendi com minha sogra, né? Eu ajudo a fazer a cama, ajudo a cozinhar. Não tem empregado em casa. Ajudo a limpar a casa. Vocês estão chocados, tem que ficar em silêncio, né? A gente ajuda. E eu falei assim, não, vamos fazer alguma diferença. Quem conhece a África, o Elias aí, o pessoal conhece e sabe como é que é. Primeira coisa que eu fiz lá em Guiné-Bissau, eu falei assim, essas mulheres estão todas tristes, oprimidas. Eu virei numa reunião de obreiros e falei assim, olha, nós vamos mudar isso. Nós vamos preparar um almoço em família. Só que eu tinha combinado com todos os obreiros, com a equipe principal. Nós vamos cozinhar. Nós, homens, vamos fazer o almoço para as mulheres. E os obreiros tentaram, os pastores ali, pastor Luciano, isso não vai dar certo. Não, se vocês concordarem comigo, vai dar certo. Conclusão, todos concordaram. Eu falei, quando eu der a ideia, vocês têm que levantar e concordar comigo. Então, na reunião de obreiros lá, nós estávamos lá com 40 obreiros da nossa igreja, todos foram batizados, treinados. Não é pessoas que foram salvos conosco, treinado conosco, não é pessoas que vieram de outro ministério, tem o nosso ADN, o DNA do ministério, e reunimos ali, e alguns, eu falei, vamos fazer que bom, um levantou, pastor, minha esposa cozinha muito bem. A outra levantou assim, minha esposa sabe acender muito bem o fogo, o lume. A outra, minha esposa, olha, ela corta a lenha, que é uma maravilha. E eu fiquei assim, vamos, que grande mulher que corta a lenha, né? Conclusão, eu falei assim, não, somos nós os homens que vão preparar a comida. Um silêncio. Eu pensei assim, eu tenho que pegar meu passaporte aqui, ó. De repente, nosso pastor Mátio, chama Mátio Té.
o nome dele, levantou, ali eu vi que ele era macho mesmo. Levantou e disse: aí eu concordo, pastor Luciano. Aí o outro obreiro: aí eu concordo. Éramos 7, concordo. Eu mandei fazer avental, escrito em crioulo: eu amo a minha esposa, por isso eu vou cozinhar para ela. Fizemos 500 aventais. Agora imagina aquele monte de homem debaixo daqueles cajueiros cozinhando, e eu lá no meio, fazendo festa. O fogo caiu, queridos. Aquelas mulheres riam. Teve mulheres que choravam, sentiram libertas. Mulheres oprimidas, mulheres que nunca viu o marido fazer nada. Hoje, a MCI de Guiné-Bissau, as mulheres estão fazendo com os maridos: não, você tem que ir lá para a igreja, está convertendo. Porque aquela igreja lá tem algo diferente, que os maridos lá são transformados. Sabe? E só para fechar isso aqui, para nós entrarmos aqui, a igreja chamou tanta atenção, cresceu tanto, só para os irmãos entenderem, que o ex-presidente de lá, um dia me manda me chamar e me oferece a residência guineense pelo trabalho que nós estamos a fazer. Não porque nós pedimos nada para ele, porque nós oferecemos, a igreja ofereceu. Sabe, querido, porque todo mundo quer sugar do Estado. Nós não queremos nada. Eu já contei isso aqui o ano passado. Eu disse isso para o primeiro-ministro. Eu falei: ele, o que você quer? O que você precisa fazer a obra? Eu falei assim: primeiro-ministro, eu não preciso de nada. Irmão, precisamos de tudo. O meu pastor que estava do lado ali comigo, pensa, o homem ficou branco. Ele fazia assim comigo, assim, assustado que eu perdendo a oportunidade. Eu falei assim: eu não preciso de nada. Nós temos tudo. Deus nos deu uma toalha e uma bacia. Eu falei isso aqui o ano passado. E ele começa a chorar. Primeiro-ministro começou a chorar, chorou. E o que aconteceu? Ele manda chamar a esposa dele, uma crente fiel. E ele manda a esposa dizer, e a esposa fala: olha, essa madrugada eu acordei com meu marido, e eu orei por ele, e eu disse que viriam para ele: olha, vai aparecer um anjo de Deus aqui, um senhor que representante de Deus aqui, ele vai dizer: eu não preciso de nada, Deus já me deu uma toalha e uma bacia. Sabe, querido, pergunta se nós estamos fazendo a obra com grandes recursos. Não, é os irmãos da nossa igreja que vai dando 10 euros, 20 euros, não sei o quê. Sabe, estamos com 3 escolas, estamos com terreno para construir, estamos com tantas coisas. Tem hora que eu falo assim: de onde que aparecem as coisas? Aí depois eu falo: não quero nem saber. Entende? E a obra está a avançar com excelência. Agora em julho vamos 15 pessoas para lá para servir durante 12 dias. Sabe, querido, por que eu estou dizendo isso? Porque nós entendemos que a função da igreja é transformar realidades. Essa é a nossa função. Então, primeira ponto aqui que eu quero trazer para nós aqui é: interceda pela cidade. Essa é a função da igreja. Nós devemos restaurar isso. Eu sei que há muitas igrejas têm no seu departamento, ministério, né, de intercessão nas igrejas. Isso é muito importante, eu também tenho. Mas nós, líderes, pastores, temos que criar uma cultura de intercessão na igreja. Os jovens, essa nova geração, precisa de olhar para nós e ver que nós somos pastores, homens de intercessão. Quem aqui já participa da intercessão da igreja? Pelo menos meia dúzia levantou a mão. O pastor ora, o pastor ainda sabe, querido. Não, às vezes é só o ministério que intercede. Vai para o ministério de intercessão. Eu vejo alguns jovens, não, nós estamos a criar nos nossos jovens a importância da intercessão. O jovem tem que olhar para nós, é igual um filho olha para o pai. Se nós queremos ser uma igreja relevante aqui em Portugal, na Europa, nós temos que arregaçar as mangas, e é urgente arregaçar as mangas e nós começarmos. Não me interprete mal a forma que eu estou a falar, mas Jesus está aí. É tempo de nós trazermos um evangelho saudável para essas nações. O povo está sedento, o povo está querendo Cristo. E é tempo de nós pregarmos isso, é tempo de nós ensinarmos. É tempo de nós fazermos, interceder pela cidade. Amém? Amém? Criarmos essa cultura. A intercessão vai gerar em nós uma compaixão pela situação que se encontra os nossos vizinhos, né? Pela situação que encontra os nossos familiares, irmãos, autoridade.
Ontem ouvimos o pastor aqui falando da igreja dele lá em Zurique, né? A forma que eles ganham vidas. Algo tremendo. Entendeu? Eu me lembro quando eu estive com o pastor Cis em 2013 na igreja dele lá em Zurique, eu fiquei encantado de ver tantos jovens, o mover de Deus, a forma que eles serviam a Deus. Nós temos que fazer a diferença. Essa nova geração tem que ver com os próprios olhos o poder da intercessão, o milagre acontecendo. Nós temos que mostrar isso, ensiná-los que o nosso Deus está vivo. Os nossos filhos na fé, os novos convertidos, é tempo, há um avivamento que está aí pronto a acontecer, já está acontecendo, já está espalhando. Jeremias 29:7 fala: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então nós devemos orar pela prosperidade da cidade. Amém? Essa palavra de Jeremias só vai acontecer quando a igreja interceder pela cidade. Quando o nosso coração inclinar em ver a manifestação do poder de Deus sobre a cidade onde estamos. Queridos, a Bíblia é muito clara, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, através da transformação dessa cidade. Amém, queridos? Então é tempo de nós fazermos isso. Nós lá em Corroios, na margem sul, a própria polícia veio ter conosco e dizer para nós, quando nós abrimos a igreja, a polícia disse isso para nós: vocês chegaram aqui, vocês mudaram o ambiente aqui, havia várias discotecas naquele lugar, quase todas fecharam, prostituição naquele local, muitas famílias foram salvas, aquilo ninguém fazia nada. Hoje eu tenho até um Mercadona em frente à minha igreja. Agora está um projeto para construir mais em frente ainda do IKEA. A rua está linda, tudo bonito, o bairro está valorizando. As pessoas dos bairros sociais ali, todos nos conhecem. As autoridades nos conhecem. A assistente social da Câmara do Seixal fala assim: por que vocês não constroem aqui por cima no primeiro andar uns quartos para poder nos ajudar? Eu falei assim: não, isso é problema vosso. Eu vou construir quarto aqui, depois vocês vão vir atrás de mim para dar problema. Não, nós já estamos a fazer muito no bairro. Trabalho que vocês deveriam estar a fazer. Sabe, querido, nós chegamos ali, nós entendemos, mas por quê? Nós compreendemos o poder da intercessão, o poder de nos posicionarmos, porque nós estamos debaixo dessa promessa, que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Foi isso que eu aprendi no dia que eu me converti. Então eu caminho debaixo desse legado, prosseguindo, avançando. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas os nossos filhos espirituais, esses jovens, precisam entender isso. Amém, queridos? É muito importante nós termos isso no nosso coração. E segundo, atentos às necessidades da cidade. Não é apenas orar, temos que agir. Ação, muitas das vezes entramos no nosso prédio, muitas das vezes passamos nos lugares, estamos centrados em nós próprios. Queremos ver as nossas salas cheias de pessoas. Queremos dar um relatório: o culto estava cheio, o auditório estava cheio. Mas e o problema que está acontecendo na sociedade, no bairro? A igreja está ali para quê? O pastor Cícero sempre pergunta: por que nós vamos abrir uma igreja? Qual o propósito da igreja naquele lugar? Nós temos que saber por que a sua igreja existe, onde está. Você já fez essa pergunta? A sua igreja está naquele local por quê? Se ela não tem um propósito ali, está na hora de você fechar aquilo. Que isso, pastor Luciano? A igreja, ela tem um propósito a cumprir no local onde ela está. A igreja não é feita para nós, que nós não fazemos igreja para nós. Nós somos salvos para salvar outros. Alguém concorda comigo? Nós somos libertos para libertar outros. Sabe, às vezes as pessoas: eu vou cantar uma canção, eu gosto dessa música. Tem que ser a música que eu gosto. É essa música que eu quero. Não, eu não canto o que eu quero. Eu não faço igreja do jeito que eu quero. Nós fazemos as coisas intencional para ganhar outras pessoas. Eu já fui salvo. E há multidões de pessoas à nossa volta precisando de Jesus, inclusive dentro da nossa casa. Amém, queridos? Amém? Transformarmos, alcançarmos vidas para o Senhor, atentos às necessidades. Jeremias 3:51, ele fala: o meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Tudo que traz tristeza para a nossa cidade tem que afligir o nosso coração.
Amém? Neemias pediu orientação a Deus, decidiu ser um agente de transformação. E por último, chore pela sua cidade. Lucas 19:41, quando Jesus chegou perto de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou com pena dela. A nossa cidade, seu bairro, seus amigos, familiares sofrem, sabe por quê? Porque estão longe de Deus. Amém, queridos? E Neemias viu as ruínas da cidade, tudo queimado. Vamos nos colocar de pé. Neemias viu tudo destruído. E nós precisamos, como igreja do Senhor, e nessa simples reflexão que eu trago para os irmãos, eu faço esse apelo para todos nós aqui nessa conferência, nessa terceira edição da Rede Inspire. Deus tem nos unido para um grande propósito. Deus tem nos unido para nós descentralizarmos, sairmos de nós próprios. Não há igreja melhor do que ninguém. Não há pastores e líderes aqui melhor do que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus. Nós estamos a remar para o mesmo lado. Nós estamos juntos. Deus, nós somos membros do corpo. Deus vai usar cada um conforme o dom que Ele deu. O que nós precisamos de unir é os nossos corações e sonhar e profetizar, agir, declarar que a Europa é do Senhor Jesus Cristo, que Portugal é do Senhor Jesus Cristo. E eu queria terminar esses últimos 2 minutos convidando você a levantar suas mãos e de declarar aonde a sua igreja está neste momento. Declarar assim: olha, a minha igreja não pode ser uma igreja invisível. A minha igreja não pode ser uma igreja apática. Os membros da minha igreja não podem ser as pessoas que estão conformadas. As pessoas da minha igreja, elas têm que estar inconformadas, elas têm que sentir a dor da vizinhança. As pessoas têm que sentir o que o povo está sentindo, porque Jesus sentia a dor, Jesus sofreu as pessoas, e nós estamos aqui como igreja para sentir aquilo que as pessoas estão sentindo. Eu queria convidar você a ser ousado nesta manhã, a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, reaviva-me, Senhor, reaviva o meu ministério, reaviva, coloca paixão no meu coração, coloca, Deus, paixão na minha equipe de liderança. Eu não quero caminhar sozinho. Declara isso, fala: Senhor, eu não quero caminhar sozinho, eu preciso de pessoas comigo, líderes apaixonados. Eu quero delegar, eu quero sonhar com Portugal avivado. Eu quero sonhar com ver Portugal de norte a sul do país, igreja cheia, alcançando, salvando vidas. Começa a visualizar a sua igreja batizando pessoas. Sabe, queridos, Deus está a juntar pessoas de várias nações com um propósito para nós alcançarmos novas pessoas. Não se contenta porque Deus vai trazer pessoas já salvas para a tua igreja. Não se contenta com isso, fica feliz e louva a Deus, mas leve essa pessoa crente a alcançar novas. É tempo de nós batizarmos vidas. É tempo de nós declararmos que Jesus é o Senhor de Portugal. Jesus é o Senhor de Portugal. Jesus é o Senhor da Europa. Nós vamos ver a Europa incendiada pelo poder do Espírito Santo. Se você crê nisso, declara isso e sonha com isso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia.